Análise estrutural estática em uma viga. Então esse é o exemplo que vamos fazer hoje no software FEMAP, certo? Então vamos continuar os nossos conceitos sobre as análises estruturais estáticas. Então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que falamos sobre os conceitos do que é uma análise estrutural estática, eu recomendo fortemente que você volte no vídeo, aprenda os conceitos da análise estática, depois você pode baixar a versão estudantil do FEMAP, e aí sim podemos continuar aqui nessa aula, que tem bastante conteúdo legal para a gente ver e fixar os conceitos que a gente viu aí no nosso primeiro vídeo sobre análise estática, legal? Então esse é mais um vídeo de aquecimento, porque está chegando a semana da simulação computacional, que já começa agora na segunda-feira, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de inscrever na semana, que é uma semana dedicada ao estudo da simulação computacional, certo? Voltada para engenheiros e projetistas mecânicos que querem iniciar aí os seus estudos nessa área, legal? Então a inscrição para esse evento está no link aqui da descrição desse vídeo do YouTube. Você também pode apontar o seu celular aqui para esse QR Code para se inscrever agora. E a gente se vê na segunda, às 20 horas, aqui no canal no YouTube. Eu vou estar com vocês e a gente vai iniciar aí, passo a passo, do zero, o nosso estudo em simulação computacional. Legal? Então vamos para a aula de hoje, a gente vai fazer uma análise estática em uma viga, certo? Então, considere uma viga do tipo W, 310 por 38,7, tá? Especificação da viga, de aço estrutural, submetida aos carregamentos e vinculações mostradas na imagem abaixo. Então, determine a tensão máxima de flexão e a deflexão máxima atuantes na viga, certo? Então a gente tem essa viga aqui, com dois apoios, ela está apoiada aqui num suporte fixo e aqui num suporte móvel, tá? Então aqui ela está pinada, aqui nessa extremidade, tá? Lembrando que esse tipo de suporte, ele permite aqui a rotação, tá? O pino permite a rotação, mas não permite as translações, tá? Nem aqui na vertical, nem na horizontal, tá? E aqui é permitido rotação, tá? É permitido aqui rotação, só não é permitido aqui translação na vertical, legal? Então, os carregamentos aqui, a gente tem um carregamento distribuído aqui, tá? No meio da viga, de 90 kN por metro, tá? A gente tem aqui uma carga em um determinado ponto da viga, tá? Uma carga localizada de 35 kN, tá? A gente tem aqui as dimensões da viga, né? 0,6 metros até o começo do carregamento distribuído, depois você tem 2,4 metros com a carga distribuída, e depois a gente tem aqui 0,6 metros aqui até a extremidade da região da direita da viga, legal? Então, a gente sabe que esse tipo de exercício, tá? Nosso objetivo hoje é calcular as tensões máximas de flexão e a deflexão máxima atuantes na viga, tá? A gente poderia fazer esse exercício aí, né, de resistência dos materiais manualmente através das fórmulas de resistência dos materiais, mas hoje a gente vai fazer, tá, no software FEMAP, legal? Inclusive, você pode estar fazendo aí manualmente, tá? Um desafio, você pode fazer aí por resistência dos materiais, tá? De forma analítica, tá? E depois está comparando com o software e os resultados vão ser bem parecidos, tá? Inclusive aí futuramente, né? Se tiver bastante engajamento nesse vídeo, a gente pode fazer outro vídeo que aí a gente resolve analiticamente e faz a comparação com o software, tá? Então, para esse caso em específico dessa viga, como é uma viga de seção do tipo I, tá? E essa área da seção ela é constante ao longo de toda a viga, ela é constante. E também esse comprimento da viga, essa dimensão axial da viga, ela é muito maior do que a dimensão aqui, as outras duas dimensões, tá? Da área da seção. Então sempre quando a gente tem, sempre quando acontece isso, que a gente tem uma área da seção constante e uma dimensão muito maior que as outras duas,
a gente sabe da teoria do método dos elementos finitos, que a gente pode estar utilizando elementos finitos de viga para resolver esse tipo de problema, tá? Então isso aí a gente conversa a fundo no treinamento método dos elementos finitos, o primeiro passo que faz parte dos treinamentos da WeSimulation, que a gente vai falar também durante a semana da simulação computacional. Então esse treinamento é bem interessante para você saber todos os conceitos por trás aí de uma análise estrutural. Legal? Então a gente vai fazer esse exercício com elementos finitos de viga, tá? E aí a gente vai estar calculando as tensões máximas de flexão e deflexão máxima, tá? É interessante notar nesse exemplo que a gente só tem carregamentos transversais na viga, certo? A gente não tem carregamentos axiais, como por exemplo uma força atuando aqui na direção axial aqui, por exemplo, para a direita, né? Vamos dar esse exemplo. E a gente sabe, né, que as tensões normais elas podem estar atuando, por exemplo, numa viga, por carregamentos transversais, que no caso são essas aqui, ou então por carregamentos axiais, legal? Então, quando a gente fala de tensões combinadas ou tensões máximas combinadas, é quando a gente calcula o valor das tensões resultantes, né, as tensões normais resultantes, tanto de carregamentos axiais quanto de carregamentos transversais, legal? Como esse caso só tem carregamentos transversais, a tensão máxima combinada vai ser igual à tensão máxima de flexão, tá? Então, quando a gente for lá no software e pedir a tensão máxima combinada, a gente vai saber que é o valor da tensão máxima de flexão, porque não existe tensões originadas por carregamentos axialmente, tá? Axiais, legal? E aí, no software, a gente vai ter que colocar as propriedades da seção também dessa viga, tá? Aqui, eu deixei aqui já separado, que a gente vai ter que colocar esses dados de entrada, tá? Que é basicamente a altura da viga e as espessuras, tá? Legal? Então tá tudo aqui, né? Então, você pode estar abrindo o seu software FEMAP, que a gente já postou aqui no YouTube uma aula como a gente pode baixar a versão estudantil para fins apenas de aprendizado, legal? E aí a gente vai estar junto agora fazendo no software, tá? E eu não vou estar mais aparecendo justamente para ficar mais fácil de vocês enxergarem todos os comandos do software. Então estamos aqui no software FEMAP, né? Então, a gente já vai começar o nosso exercício, tá? Nessa altura você já pode ter baixado. Qualquer dúvida, a gente deixou o vídeo aí de como baixar e instalar o guia completo, passo a passo, para você baixar, legal? Então hoje a gente vai fazer o exercício e vai dar uma visão geral do FEMAP, certo? Claro que tem muitos comandos, muitos conceitos que a gente não vai conseguir ver nessa aula. Essa é uma aula mais geral, tá? Principalmente para você entender um conceito do que é uma análise estrutural estática, que é o objetivo aí desses vídeos de aquecimento para a nossa semana da simulação computacional, que já começa aí na segunda-feira. Legal? Então a gente vai primeiramente desenhar as linhas, certo? Que vai representar aí a geometria da nossa viga, tá? Então, voltando aqui para os nossos slides, a gente vai ver aqui as dimensões, tá? E a gente vai desenhar três linhas, tá? A primeira linha vai ser de 600 milímetros, vai ser daqui até aqui. A segunda vai ser de 600 até 3.000 milímetros, tá? Que vai ter o comprimento de 2.400 milímetros. E a terceira aqui vai ser de 600 milímetros daqui até aqui, legal? Então a gente vai sempre desenhar lá no software com referência no x0, y0 e z0. A gente vai começar com esse ponto, tá? Com referência 0, 0, 0. E depois colocar esse ponto aqui, tá? Depois esse e depois esse, legal? Por que que eu não vou construir só uma linha daqui até aqui, tá? Eu dividi em três justamente porque quando a gente for aplicar, por exemplo, essa carga, né, a gente tem que selecionar todos os nós que vão estar aqui nessa região, tá? E aí a gente consegue selecionar ele se a gente tiver dividido a nossa linha em três, legal? Então é basicamente isso, tá? Então a gente vai voltar agora para o software.
Então, vindo aqui com o cursor aqui em cima, a gente tem Geometry, a gente pode clicar com o botão esquerdo do mouse. A gente pode vir aqui em Curve Line, tá? E aqui Project Points. Então a gente vai fazer as nossas linhas através de pontos, tá? Então com o botão esquerdo você clica, tá? Você vai estar direcionado, vai aparecer essas opções, tá? Aqui tem o nosso X, o nosso Y, o nosso Z. A gente vai começar o primeiro ponto, como a gente conversou, no zero. Então você só confere aqui que está nessa opção, tá? Na coordenada global. Você clica em OK, tá? E agora ele pede para selecionar o segundo ponto. Tá? O segundo ponto vai ficar 600 milímetros. Tá? Então a gente vai trabalhar com unidades de milímetros. Tá? Já já vou pedir para vocês conferirem se está todo mundo com a unidade de milímetros trabalhando. A nossa força vai ser em newtons e as nossas tensões vão ser em megapascal. Tá? Então você clica em OK. Surgiu essa linha. A gente agora vai, automaticamente ele já manda o comando de novo, agora repetindo o processo, ele dá a localização do primeiro ponto, tá? Primeiro ponto da outra linha vai ser a 600 também. Então eu só mantenho, clico OK. Então na verdade ele cria outro ponto aqui, ele já tinha o primeiro ponto dessa linha, agora ele está construindo a segunda linha que vai ser daqui para cá, e ele coloca novamente outro ponto. Então aqui vai ter 2 pontos, tá? O próximo é a 3000, sempre, porque ele vai estar, a gente sempre está colocando em referência o primeiro ponto 000, então ele vai estar 3000. Então está aqui a nossa segunda linha. E agora vamos dar o nosso primeiro ponto da nossa terceira linha, que é aqui, que é 3000 também. A gente clica em OK. Aqui ele pede já a segunda localização, segundo ponto, que vai ser, né? Deixa eu só conferir e voltar aqui no slide. Vai ser 3.600, né? Daqui até aqui vai dar 3.600. A gente pode colocar aqui 3.600. Clique em OK. E aí a gente já tem as nossas 3 linhas. A gente já pode fechar o comando. Ele sempre fica aparecendo automaticamente. De novo, você pode fechar ele. E aí você com o botão do meio do mouse, você pode ir para frente e para trás aqui dando zoom, certo? É só rolar o botão, né? O botão do meio do mouse. Tá? Se você clicar no botão do meio, né, e deixar ele apertado e mexer o mouse, ele vai rotacionar, tá? E se você clicar com o botão Ctrl do seu teclado e com o botão e clicar no botão do meio do mouse, seleciona os dois, você consegue transladar aqui, tá bom? Isso aí você vai aprendendo mais, vocês vão aprendendo mais com a prática, tá? Agora o nosso próximo passo é o seguinte, como a gente fez 3 linhas, né, e se a gente vem aqui, ó, vou pedir primeiro para vocês clicarem aqui, ó, tá? Para desativar essas opções que tem a ver aí com a nossa análise, tá? Como por enquanto a gente só está realizando os procedimentos geométricos, tá? Eu só quero ver aqui os pontos, tá? Então vocês podem clicar aqui, ó, nesse 2, 3, 4, para a gente ver aí os números de cada ponto das nossas linhas. E se a gente der zoom, a gente vai ver que, por exemplo, tá? Então a gente tem os pontos aqui das extremidades, então a gente tem essa linha aqui, ó, que ela tem o número 1, essa é a linha. E esse número 1 aqui é desse ponto, do primeiro ponto da linha, e esse número 2 aqui é o segundo ponto dessa primeira linha. Porém, a gente tem o ponto 3, que é o começo dessa segunda linha aqui, ó. Então, na verdade, aqui e nesse ponto, você está vendo que a gente está tendo como se fosse 2 números aqui, que a gente está conseguindo enxergar direito. Isso é porque a gente tem 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, né? Sendo um de cada linha. Né? A gente tem um ponto dessa linha 1 aqui e um ponto dessa linha 2 aqui, né? Cada extremidade. E aqui é a mesma coisa. Só que quando a gente for fazer a nossa análise, a nossa viga ela é única, ela é contínua. Então a gente não pode ter uma sobreposição aí, certo? Para a gente conseguir fazer a geração da malha, e está todo mundo conectado, tá? Os nós conectados, quando a gente for gerar a nossa malha. Então, para isso, a gente vai fazer uma. A gente vai resolver esse problema, tá? E vai mergir esses pontos.
Então a gente pode vir aqui em Tool, tá? Você clica com o botão esquerdo, a gente vai indo lá para baixo, tá? Então lá embaixo a gente vai ver o check. Você vem com o botão esquerdo e clica em Coincident Points. Então a gente vai ver os pontos coincidentes e o próprio programa ele vai emergir. Então aqui ele pede para selecionar os pontos para emergir, tá? É basicamente todo mundo que vai se enquadrar nos critérios de tolerância, tá? Se a gente clicar aqui em Select All, ele já vai selecionar todos os pontos, tá? A gente pode clicar em OK. E aí de todos os pontos selecionados, os que tiverem aí dentro de uma tolerância de 0,3 milímetros, ele vai emergir, tá? Então a ação ele vai emergir. A gente pode clicar em OK. E aí, automaticamente, você vê aqui que agora resolveu o problema, né? Agora a gente não tem mais dois números aqui e nem dois números aqui, certo? A gente tem um ponto aqui, que é um ponto 1, ponto 3, o ponto 5 e o ponto 6, legal? Agora que a gente desenhou a geometria, a gente vai fazer as propriedades do material. Nosso aço, na verdade, antes disso, vou pedir para vocês conferirem as unidades. Então, vocês vêm aqui em File, isso é super importante. Vocês vêm aqui em File, botão esquerdo Preference. E aqui a gente em Geometry Model, em Solid Geometry Scale Factor, a gente tem que selecionar milímetros, certo? Então tem outras opções aqui, a gente vai trabalhar com milímetros. Isso é super importante para não dar nenhum problema de você estar trabalhando com as unidades erradas e os resultados da sua análise sair todos errados, certo? Então seleciona milímetros, ok, tá? Isso aí você vai conferir antes de começar o seu desenho dessas linhas, caso o seu não tivesse em milímetros, tá? Aí você volta, primeiro seleciona milímetros, depois faz esse passo a passo que eu falei para vocês, aí vocês podem clicar em OK, tá? E aí a gente vai agora, né? A gente pode agora definir as propriedades do material que a gente está trabalhando com aço, certo? Antes disso, lembrando que aqui em Model Info, tá? Clica com o botão esquerdo, aqui a gente vai ter essa árvore com vários comandos, né? A gente pode às vezes trabalhar por aqui, pode trabalhar por aqui por cima, tá? Conforme a gente for aí fazendo os vídeos, né, lançando novos vídeos, vocês vão ganhando familiaridade, tá? Então agora, lembrando que ele está aqui, né, Model Info, né? Você clica com o botão esquerdo, ele some, clica aqui com o botão esquerdo de novo, ele aparece, tá? Então se a gente vir aqui, né, em Model, clica com o botão esquerdo, vai ter Material. Então é aqui que a gente vai inserir as propriedades do material. Então, a gente poderia construir do zero aqui um material, com as propriedades aqui de rigidez, né? Vou fazer uma análise térmica com as propriedades térmicas, tá? Eu vou puxar aqui da biblioteca, né? O FEMAP disponibiliza uma biblioteca, já com alguns aços na biblioteca, tá? E como os módulos de acidade e o coeficiente de Poisson são bem parecidos de um aço para outro, tá? Não vai ter tanto diferença nos resultados que a gente vai fazer aqui, nessa análise aqui. Nossa, a gente vai pegar um aço da biblioteca, tá? Aqui tem algumas bibliotecas, tá? Com algumas unidades, como a gente está trabalhando em milímetros, tá? Você pega essa aqui, tá? Então você pega essa aqui, essa terceira aqui, de cima para baixo. Aí a gente vai ver, vai descendo aqui, tem vários, tem o alumínio, e aqui tem alguns aços, tá? A gente pode pegar esse 1020, o aço 1020 Rock Roller, certo? Então clicou em Load para carregar o aço, e aí automaticamente aqui já veio o nome do aço, tá? Um aço 1020. E a gente sabe que quando a gente está fazendo uma análise estrutural estática linear, as propriedades que a gente vai precisar são basicamente as propriedades de rigidez, que é o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Legal? Então, o nosso modo de elasticidade é 199.948 megapascal, tá?
E aqui o coeficiente de Poisson está 0,29. Tá? Então, dependendo do aço, tem pode ter uma certa variação nessas propriedades, mas aqui, para esse exemplo, a gente vai considerar que a gente está trabalhando com essas propriedades aqui desse aço. Legal? Ele já puxa aqui propriedades térmicas, mas como a gente não está realizando nenhum tipo de análise térmica, a gente não vai ele não vai estar utilizando na equação. Tá? E lembrando aí que para você entender melhor, né, por que eu estou colocando, por exemplo, o módulo da cidade, por que eu estou colocando o coeficiente de Poisson, né, onde que entra o módulo de cisalhamento, tá? Todos esses conceitos teóricos, né, que são bem importantes quando você está realizando análise estrutural, a gente fala aí nos nossos treinamentos, tá? Que eu vou estar falando aí na semana da simulação computacional, legal? Então é bem interessante para quem quer aí aprofundar nessa área de simulação computacional. Tá? Então a gente puxou o nosso material, a gente vai considerar que é esse aço que a viga é feita, a gente vai clicar em OK. Tá? Então ele aparece por padrão de novo aqui, a gente pode fechar. Tá? E aqui em Model a gente vai para Property. A gente vai, então, tá? Definir o tipo de elemento. Tá? Então, aí na teoria do método dos elementos finitos, na biblioteca do método dos elementos finitos, existem vários tipos de elemento finito. Então, na teoria do método dos elementos finitos, a gente consegue estudar como se comporta cada elemento finito e qual que a gente tem que usar para determinados tipos de situações. Tá? Então, aqui no nosso caso, como eu conversei, a gente vai utilizar o elemento de viga. Tá? Então, aqui, ó, ele está com o elemento do tipo plate, né? A gente vai mudar para o elemento do bin, certo? Que são os elementos de linha, né? Ele faz parte dos elementos de linhas, tá? E o bin está aqui. Então a gente clicou aqui com o botão esquerdo, tá? Clique em OK, tá? Então agora a gente já vê que o tipo de elemento está como bin, né? O tipo de elemento de viga, tá? E aí a gente tem que então ele é um elemento de viga, mas ele tem uma forma, né? Ele pode ser em forma de I, pode ser diversas outras formas, tá? Então a gente tem que definir a forma, porque a propriedade, a forma, né, da área da seção vai influenciar diretamente na rigidez da viga e, consequentemente, aí, em todos os resultados que a gente está buscando, tá? Então a gente tem que vir aqui em Shape, né? E aqui a gente tem, então, definir a área da seção, a gente já vai partir para a biblioteca e vai puxar da biblioteca aquela nossa viga W que a gente está trabalhando, tá? W310. Então, se a gente vir aqui em Shape, a gente consegue achar aqui a viga do tipo I ou W, né? Então, a gente clica aqui em botão esquerdo. Tá? E aí, a gente tem uma série de propriedades geométricas aqui para colocar aqui, certo? Então, aí é só você olhar aqui, por exemplo, a altura é daqui até aqui, né? Temos aqui, né, a largura, tá? Que é daqui até aqui, tá? Aqui embaixo, tá? Daqui até aqui, que são iguais, né? Nossa viga é igual, essa aqui. Temos aqui a espessura, né? Thickness, que a gente coloca aqui, né? Tem essa espessura aqui de cima, essa espessura aqui de baixo, tá? Então a gente tem que colocar aqui. Né? Então, como o exercício fala que é uma viga W310, ele dá a especificação, você num catálogo consegue saber esses valores. E aí você teria que colocar aqui, certo? Então já fui lá no catálogo, puxei as informações, está nos nossos slides. Então basicamente eu vou voltar lá no slide e a gente vai colocar aqui os valores, legal? Então os valores aqui são 310, 165, tá? 165, 165, 9,7 e 5,8. Então aqui é 310, 165, 165, 9,7, 9,7 e 5,8. Então, basicamente, né, a gente acabou de colocar aqui os valores aí da nossa seção. Tá? Então, a gente pode, então, tá? Então, você clica aqui fora, né? Basicamente, ele já atualizou, ele já puxou aqui, tá?
E aqui a gente tem em Stress Recovery alguns pontos, né? Então a gente tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, que é quando a gente fazer o exercício, o software ele vai calcular as tensões aqui nesses pontos. Tá? Então ponto 1 é esse ponto aqui. Ponto 2, esse ponto aqui. Né? Ponto 3 e ponto 4 aqui em cima. Tá? A viga, a viga ela tem um sistema de coordenada local. Então sempre aqui na alma da viga, aqui perpendicularmente, a gente tem o eixo Y. Para cima, né, paralelo, a gente tem o eixo Z, e sempre o eixo X vai ser em relação ao comprimento da viga. Né? Então, independentemente dessa coordenada local, aqui que está mostrando aqui na tela, tá? Se a viga estiver orientada de qualquer forma, aqui para cá, qualquer orientação, a gente tem a coordenada local, sempre o X ele vai ser no comprimento da viga, mesmo que o X da viga não esteja alinhado com o X global, certo? Então, isso aqui é bem interessante, que a gente vai utilizar aí essas informações mais para frente, certo? Então a gente pode dar aqui em OK, tá? Lembrando que eu vou deixar esses pontos, 1, 2, 3, 4, são os pontos aí onde a gente tem as maiores tensões, tá? Que a gente sabe aí dos conceitos aí de resistência dos materiais, tá? E a gente pode dar OK aqui. Ele automaticamente já tem várias propriedades aqui que ele atualiza, tá? Então, momento de inércia, área, tá? Ele já calcula automaticamente, tá? Você pode colocar o nome aqui, se você quiser. Né? Eu vou colocar aqui BIM mesmo, a gente não vai estar trabalhando com outros diferentes, então pode colocar com BIM. A gente coloca aqui o nosso material, né, que a gente criou, e a gente pode dar aqui em OK. Ele vai abrir de novo, a gente pode estar fechando, certo? A gente pode fechar aqui. E agora, voltando aqui em Model, com o botão esquerdo, certo? A gente pode começar já, a gente vai agora gerar a malha, né? A gente vai gerar os nossos elementos finitos, que são os elementos de viga, tá? Então a gente pode vir aqui em Mesh, tá? Então, clica com o botão esquerdo em Mesh, Mesh Control, a gente vai colocar aqui um tipo de controle de malha por tamanho ao longo de uma curva, tá? A gente está trabalhando com 3 curvas, né, no caso. Clicou com o botão esquerdo, né? A gente precisa selecionar as curvas que a gente vai definir o tamanho da malha. Tá? Então aqui eu vou selecionar Select All para ele pegar todas as 3 linhas, tá? A linha 1, a linha 2 e a linha 3, tá? A gente pode clicar aqui em OK. Então aqui a gente vai colocar aí o controle do tamanho dos elementos, tá? Então, a gente pode definir pelo número de elementos, tá? Então basicamente a gente definir, por exemplo, 30, vão ser 30 elementos daqui para cá, 30 daqui para cá e 30 na terceira linha. Mas como essa linha aqui ela é bem maior, tá? E eu quero ter uma distribuição uniforme, tá? Prefiro colocar aqui por tamanho do elemento. Então basicamente cada elemento vai ter um determinado tamanho, tá? Eu vou colocar aqui 30 milímetros para cada elemento, a gente vai ver como que fica, tá? Nessa aula a gente não vai entrando em detalhes aí de tamanho de elemento, tá? Quem sabe futuramente, um próximo vídeo, a gente pode estar falando aí de como a gente define aí o tamanho dos elementos, né? A gente tem que fazer um estudo de convergência de malha, tá? Então aqui a gente vai clicar em OK, certo? Ele automaticamente já volta para o comando de novo, a gente pode fechar, tá? Então a gente pode ver aqui, ter uma visão já dos tamanhos que vai ficar, certo? Então basicamente, daqui para cá vai ter 30, daqui para cá vai ter 30, tá? Com esses tamanhos. Então aí a gente definiu aí o controle, agora a gente tem que gerar a malha propriamente, né? Então a gente clica no botão em Mesh, Geometry, tá? A gente vai selecionar as curvas, clica em Curves. Então basicamente a gente vai falar para o programa para gerar a malha, que a gente já definiu aí os parâmetros que a gente quer criar. A gente pode clicar aqui em Select All, então ele vai selecionar as 3 linhas, tá? Clica em OK, tá? A gente pode até verificar se ele selecionou todas as linhas, clicando aqui em Show Select, tá? Então ficou tudo amarelo, legal. Então tá as 3 linhas selecionadas, vou clicar OK. Tá?
E aí a gente vai conferir aqui, né? Nossa propriedade aqui é o bin, que a gente definiu. Tá? A gente pode clicar em OK e vai estar gerando os elementos, né? Fazendo a geração da malha, a gente clica em OK. E tem algo aqui interessante que a gente tem que fazer, que é basicamente definir aí a orientação, né, do elemento, certo? O que acontece? O y do elemento, certo? Ele vai ter que estar alinhado, se a gente prestar bem atenção, lembra do y que eu falei lá da coordenada local do elemento, que ele estava orientado perpendicular ali à alma da viga? Né? Para a gente ficar na posição correta, a orientação, a gente tem que posicionar o y, tá? Alinhado com o z aqui, ó, com o z global, certo? Então, basicamente, eu vou estar alinhando, tá? Na direção positiva, tá? Com o eixo z. Então, basicamente, o que eu estou falando? Eu estou falando que o y, tá? O software ele trabalha assim, certo? Ele pega o y, quando a gente vai definir essa orientação da seção, ele sempre pega o y como referência e você tem que alinhar aqui, tá? Nessa opção aqui, o eixo de coordenada global, tá? Então, para a gente ficar na posição certinha, a gente tem que alinhar com o z. Tá? O que acontece se você alinhar com y com x, tá? Vou terminar aqui e já vou explicar. Então, você clica em OK. Então, agora a gente tem que conferir a questão da orientação da seção. Então, eu vou pedir para vocês virem aqui, tá? Aqui em View Style, clica com o botão esquerdo, clicou, vem aqui em Thickness Cross Section, com o botão esquerdo, tá? E aí vocês vão conferir se essa opção aqui de ver os elementos está apertada, você clica nela, tá? Na verdade, eu vou voltar aqui, clica de novo aqui em Thickness Cross Section, tá? Na verdade, o meu já estava selecionado, eu acabei desselecionando e agora eu selecionei de novo. Eu vou tirar aqui essa... Vou clicar aqui nos números, tá? Vou tirar só para ficar melhor de enxergar. Então, basicamente, a orientação que eu estava falando é essa orientação aqui, tá? Então, o que acontece? Se a gente tivesse colocado, por exemplo, de outra forma a orientação, pudesse ser que essa viga, por exemplo, tivesse invertida ou rotacionada, né? Tivesse assim, ou tivesse aqui no outro plano, tá? Rotacionada em 90 graus, né? Então você pode até fazer o teste, se você colocar sem ser da forma que eu coloquei, essa seção aqui, ela pode estar rotacionada aí de outra forma, tá? Que não é o que a gente quer, porque a gente está fazendo o exercício, tá? A gente vai aplicar as cargas aqui em cima para baixo, legal? Então a gente colocou a propriedade do material, quer dizer, a gente desenhou a geometria, colocou a propriedade do material, selecionou o elemento, tá? Agora a gente tem que colocar os nossos apoios, né? As nossas ou vinculações, né? E depois tem que colocar os carregamentos para antes fazer a análise, certo? Então aqui eu vou tirar essa opção, tá? Essa opção aqui desses elementos aqui, ele é só para facilitar aí para a gente entender. Agora eu vou clicar aqui em View Style, tá? E vou tirar aqui o Thickness Cross Section, tá? E aí a gente vai então continuar aqui, tá? Lembrando que a gente pode ir seguindo nessas árvores também, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem o nosso material, tá? Tá aqui o nosso material, tá aqui o nosso elemento, tá? As propriedades do elemento, certo? Agora a gente vai fazer os constraints, tá? Que são os apoios, tá? Os constraints, tá? Eu vou continuar por aqui nesse primeiro vídeo, tá? Eu vou tentar fazer por aqui, tá? Para ficar mais fácil, né? Quem sabe futuramente a gente vai variando, tá? Então aqui em constraints, tá? A gente vai selecionar aqui, né? Vou selecionar aqui os pontos, tá? Então lembra aqueles pontos, né? Que começa uma linha, que termina uma linha e começa outra? É os pontos que a gente vai selecionar. Então vou selecionar os pontos só para ficar mais fácil, certo? Mas automaticamente o software ele vai estar selecionando o nó que está nesse ponto respectivo, tá? Então não tem aí problemas para fazer o cálculo de elementos finitos, tá? É só questão de melhorar a seleção. Então vou colocar aqui on points, tá?
Eu vou colocar aqui apoio 1. Vou nomear, você pode colocar o nome que você quiser, não vai interferir em nada. Tá? E a gente precisa selecionar o ponto, né? Aqui com o meu cursor, aqui ele já pega aqui, ó, os pontos que dividem as linhas, né? Que na verdade agora já é ponto, pertence a duas linhas, tá? Então, o nosso primeiro ponto é esse aqui, né? Que está o nosso primeiro suporte. E o segundo, né? O nosso segundo é esse aqui, tá? Então a gente vai começar por esse aqui, que é o suporte pinado, tá? Que permite rotação em torno de Z, tá? E o resto é tudo fixo, tá? Então em torno de Z permite rotação, tá? Então a gente pode clicar aqui com o botão esquerdo, automaticamente ele já seleciona um, tá? Aqui no método é método de seleção, tá? Então se você testar com mais calma, você vai descobrir aqui as funções de cada um, basicamente é o método de seleção, certo? Então aqui eu selecionei o ponto, esse objetivo, a gente pode vir aqui em amarelo e ver que selecionou esse ponto, tá? A gente pode confirmar, tá? Então clicou em OK, tá? O que eu estou fazendo é basicamente agora colocando as restrições, né, que o nosso pino faz na nossa viga, tá? Então para isso eu tenho que colocar essas restrições, tá? A gente coloca através no nó, no caso aqui desse elemento finito de viga, a gente seleciona só um nó, tá? Nesse caso aqui em específico, tá? E aí a gente vai trabalhar agora com os graus de liberdade do nó, tá? Então, esse nó, elemento finito de viga, do método dos elementos finitos, né? Dos conceitos dos métodos dos elementos finitos, a gente aprende o que é os graus de liberdade, que são possibilidades de deslocamento, certo? Essa é a definição, pode ser de translação ou de rotação, tá? Então aqui a gente vai colocar o que o pino causa nessa viga, tá? Então aqui a gente vai selecionar só como referência aqui a referência global, certo? Que é essa referência aqui, tá? E aí, aqui são os graus de liberdade. Então tem a translação em X, translação em Y, translação em Z, rotação em X, rotação em Y, rotação em Z, certo? Então o pino, na verdade, ele deixa livre a rotação em Z, ó, em torno desse eixo a viga pode rotacionar. O resto, a viga não permite translação, certo? Nem em X, nem em Y, nem em Z. E também as rotações em X e Y também são restritas, né? Só permite rotação em um eixo. Então vou clicar aqui em OK. E aí ele já pede para selecionar outra e começar o comando de novo, tá? Eu vou fechar aqui, tá? A gente vê que criou então o apoio 1 aqui, ó. Tá vendo? Tem essa constraint, essa fixação, tá? Tá aqui. A gente pode até clicar aqui em cima, ó, na verdade aqui, ó, e ver a nossa restrição que a gente criou, tá? Então tá aqui ela. E aí a gente vai criar outra dela, tá? A gente pode clicar aqui com o botão direito, tá? A gente vai criar agora on point, tá? Agora a gente vai selecionar o outro ponto, tá? Que é justamente esse aqui. Então eu clico no botão esquerdo, seleciono aqui, né, o ID, né, que é o 5, número de identificação. Eu posso clicar aqui em amarelo para confirmar, tá ali, nosso ponto. E aí, na verdade, agora a gente vai, vou colocar aqui em arbitrary, seleciono essa opção, tá? Eu vou selecionar aqui, eu vou pegar como referência para saber para deixar restrito ou não, tá? Esse eixo global, é mais fácil, né? Então, na verdade, aquilo ali é só vai ter restrição no movimento em Y, como a gente conversou lá no nosso exercício, tá? Então, basicamente, a gente vai só selecionar a translação aqui em Y, o resto é, a gente deixa tudo liberado, tá? Então, clicou em OK. Então, agora tem o nosso apoio 1 e o nosso apoio 2, tá?
A verdade é que o nome seria apoios, tá? Se a gente quiser, a gente pode, então, tá mudando com o botão direito. A gente pode colocar então a gente vai colocar aqui apoios. Então agora que a gente já fez as restrições, né, agora a gente vai aplicar o nosso carregamento. Né? Então vou voltar agora para o slide, certo? Então eu estou aqui de volta no slide, tá? E a gente precisa aplicar essa carga distribuída de 90 kN por metro. Né? Se a gente multiplicar 90 kN por metro por 2,4 metros, vai dar exatamente 216 kN. Tá? Então basicamente a gente vai selecionar os nós, tá? Nessa região e vai colocar uma força de 216 kN. Só que a gente está trabalhando em newtons, certo? Então é 216 mil. E aí, automaticamente, como você selecionou todos os nós, o carregamento vai se distribuir. Tá? Então vai ficar a mesma coisa que está aqui. A gente vai colocar 216 mil newtons e aqui 36 mil newtons. Tá? Então é 216 e 36 mil. Certo? Então vamos voltar então para o software. Então aqui a gente pode vir aqui em Model, tá? A gente pode vir aqui em Load, eu vou colocar On Curve, vou estar selecionando, a gente pode colocar um nome, né, um título, tá? Posso colocar Força 1, Force 1, na verdade aqui eu vou colocar Force, esse aqui é o nome do conjunto, vou clicar em OK. Aqui a gente vai selecionar aqui, ó, passando o cursor do mouse e clica com o botão esquerdo, ele selecionou essa linha, tá? Justamente o que eu quero. Eu fiz a divisão justamente para essa seleção, para a gente conseguir selecionar aquela região específica. A gente vai clicar aqui em OK. A gente poderia dar um nome aqui, mas eu não vou dar, certo? O modelo é bem simples, né? Eu preciso sair colocando o nome, mas se você estiver trabalhando com um modelo mais complexo, é bom colocar os nomes. Tá? Já tá, o tipo de carregamento já está como force. Tá? Como a gente está trabalhando aqui, certo? Nesse eixo de coordenada, a gente vai colocar aqui então em Y menos 216 mil newtons, porque está para baixo. Então a gente pode colocar aqui 216, 1, 2, 3, né? 216 mil. A gente pode clicar em OK. E aí a gente vai fechar. Na verdade, aqui ficou para cima. Tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer é vir aqui, né? É vir aqui em Loads. Aqui Force on Curve, botão direito. A gente vai, na verdade, clicar aqui. Edit Load. A gente vai editar a carga. Eu esqueci do sinal menos, então vai ser menos aqui. Vou clicar em OK. E aí, na verdade, ele está com um defeito aqui. A gente vai vir. Na verdade, não é defeito, né? A gente só vai precisar atualizar aqui o Windows em regenerar. Pronto, era só um problema de visualização ali. E aí a gente precisa selecionar mais uma carga, mais uma força. Tá? Então eu vou vir aqui em Force, né? Vou colocar um New. Então, na verdade, a gente vai clicar aqui. Agora a gente vai selecionar um ponto. Tá? E aí o nosso ponto é aqui no final. Clique em OK. É também Y, a diferença é que agora é menos 36 mil newtons. A gente vai clicar em OK. E agora a gente definiu tudo. A gente desenhou a geometria, a gente colocou o material, a gente colocou a propriedade do elemento finito de viga, a gente colocou as restrições, a gente colocou os carregamentos, né? E tudo isso, todas essas etapas, a gente vai estar vendo na nossa semana da simulação computacional, que começa aí na segunda-feira, às 20 horas. Eu espero você
lá para a gente conversar bastante coisa interessante e enriquecedora aí para o conhecimento aí da engenharia. Legal? Então agora que a gente já fez todas as etapas de pré-processamento, a gente vai para a etapa que a gente vai conversar aí no evento, né, online, né, na segunda. A gente vai para a etapa aí de solução, né, ou processamento, tá? Então aí você pode clicar aqui em análises, botão direito, tá? Manage. Então basicamente a gente vai estar agora selecionando o tipo de análise, que é uma análise estrutural do tipo estático, tá? A gente pode clicar aqui em New, tá? E aí você pode nominar, por exemplo, análise estática, e aí a gente tem o tipo de análise, tá? Que é uma análise do tipo estática, legal? Tem vários tipos de análise, tá? Que a gente também vai estar falando na semana da simulação. Vocês podem estar conhecendo mais, tá? Então clicou em OK, tá? Ele já gerou aqui a análise estática, certo? Tem algumas propriedades que a gente não vai estar alterando nesse caso, tá? E a gente pode clicar então em Analyze, tá? Então aqui ele vê que ele está rodando a análise, tá? A gente vê que está completo, tá? E agora a gente vai carregar os resultados. Vocês podem clicar aqui, ó. Né? Você clica aqui, tá? Desse Sim Center na Analysis Monitor. A gente vai clicar aqui em Load Resultados para carregar os resultados e a gente analisar os resultados, legal? Então clicou em Load Results, continua. Certo? E agora a gente vai para a etapa de pós-processamento, que a gente tem que achar a deflexão máxima, né? E as tensões de flexão máxima, legal? Então agora nós vamos visualizar os resultados. Estamos na fase de pós-processamento da análise estrutural, certo? Eu vou pedir para vocês, né, clicar aqui em Post Processing, tá? Se por acaso não tiver aqui, você pode clicar aqui, ó, né, em Post Processing, ó. Clicou com o botão esquerdo, uma hora ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Apareceu aqui embaixo, você pode clicar aqui em Contour, tá? Antes disso, a gente pode, só por questão de melhorar a visualização, a gente pode vir aqui em View Style, né? View Style. A gente pode clicar aqui em Thickness Cross Sections para a gente ver a seção. Tá? Tá aqui a nossa viga, né? Então aqui clicando em Post Processing, aqui em Contour, a gente vai selecionar o que a gente quer ver, os resultados. E eu vou selecionar aqui, então, aqui em Contour, tá? Então, a gente clica aqui em Contour. Tá? Aqui você seleciona a sua análise que você fez, tá? Clicando aqui. E aqui tem os resultados que a gente quer ver, tá? Então aqui tem vários resultados, certo? Então, na verdade, a gente vai primeiro ver as translações, na verdade a deflexão, tá? Como a gente quer ver a deflexão aqui em Y, tá? Aqui é, aqui é a translação total, os deslocamentos totais, tá? A gente consegue ver os deslocamentos aqui. T2 é Y, né? T1 é X, T2 é Y, T3 é Z. A gente pode ver aqui em Y, tá? Mas se você selecionar o total, também não vai fazer diferença alguma, porque toda a carga está sendo aplicada aqui na vertical, né? Então, os deslocamentos aí vão ser verticais, legal. Mas eu vou selecionar aqui o T2, tá? Que são os deslocamentos aí em Y, tá? Clicou em OK, né? A gente já consegue ver o plot. Tá? E aí a gente consegue ver que os deslocamentos, né? Que os deslocamentos aqui em roxo, a gente vê aqui que está menos 5,09 milímetros, né? Então está para baixo, porque está menos, né? Ele vai para baixo, né? Concorda que tem uma carga aqui em cima, né? Então vai para baixo. A carga aqui que vai para baixo, ela não é tão grande quanto comparado a essa aqui, né? Então acaba que esse acaba subindo, né? Os deslocamentos acabam subindo 2,2 milímetros. Né? E na verdade, a gente pode voltar aqui, ó, para o deslocamento total, certo? A gente pode voltar aqui para o deslocamento total, clicar aqui em OK. Tem uma única diferença que eu acabei não falando, é que o deslocamento total ele vai ser aí em módulo, certo?
vai ser em módulo. Então, na verdade, aquele 5 aqui, ó, 5,09 aqui não é mais menos, tá? Aqui na verdade ele é positivo, tá? Então, basicamente, o deslocamento total ele é em módulo, tá? Porque ele segue a fórmula, a distância ao quadrado, o deslocamento ao quadrado vai ser o deslocamento ao quadrado em x, mais deslocamento ao quadrado em y, mais deslocamento ao quadrado em z, né? Então, basicamente, você tem tudo positivo, certo? Mas você vê que aqui com os resultados, 5,09 é o mesmo que deu aqui no deslocamento em y, tá? Então, a gente pode até ver a configuração deformada. Se a gente vir aqui em Deforme com o botão esquerdo, clicou aqui, né, na opção Deformed, a gente vai ver uma viga vai ficar. Lembrando que isso aqui não é uma escala real, tá? Se a gente quiser a escala real, a gente vem em... a gente clica aqui, ó, né, Push Options, ó, clica aqui em Scale Deformation. Em vez de 10, aqui está numa escala de 10, então ele está 10 vezes maior do que é na realidade. A gente vai colocar uma escala de 1, que a gente chama o True Scale, né? Escala real. Então, escala real aqui a gente consegue perceber aí uns deslocamentos aqui em cima, tá? Mas não muito considerado, né? Basicamente 5 milímetros, tá? Considerando aí que a viga tem mais de 3 metros, mais de 3.000 milímetros. Então, aí, o primeiro resultado da deflexão máxima, a gente já achou é 5,09. E agora, para a gente finalizar o nosso exercício, só falta achar aí as tensões máximas combinadas, que é as tensões normais relacionadas aí aos efeitos de flexão na viga. Legal? Então, a gente pode voltar, então, tá? Para Contour, tá? A gente pode clicar aqui, né? Output Vector. A gente pode selecionar aqui, então, descendo lá para baixo, tem várias opções de BIM, né? Então, a gente pode, na verdade, clicar aqui, ó, nesse 3164, Bill and A, máximo, tensões máximas combinadas, certo? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai ver em cada elemento finito qual que é a máxima tensão, né, combinada, que é em relação ao carregamento axial, que a gente não tem mais o transversal. Então, basicamente, as tensões máximas de flexão, tá? Então, basicamente, ele vai plotar para a gente, né, em todos aqueles pontos que a gente viu, aqueles 4 pontos, ele pega o maior, né, as tensões máximas maior, e dá o resultado para a gente. Legal? Então a gente já consegue saber esse valor, né? A gente não precisa ir ponto por ponto. Então lembra que no começo a gente botou ponto 1, 2, 3 e 4? A gente pode pedir pontos específicos, resultados específicos desses pontos, tá? Mas como o meu interesse não é saber pontos em um determinado ponto específico, eu quero saber o máximo de toda a viga, a gente pode vir e já colocar aqui esse máximo combinado, legal? Então a gente pode clicar aqui em OK, tá? E aí a gente tem então, né, os resultados aqui de 151,88 megapascal, legal? Então estamos chegando ao final do nosso exercício, certo? A gente já descobriu então o valor aí da tensão máxima que a gente estava procurando, certo? É 151,88 megapascal. Como desafio, você pode estar fazendo esse exercício analiticamente, tá? Então, se esse vídeo tiver bastante procura, bastante engajamento, e vocês quiserem que eu faça aí um vídeo futuro aí, fazendo analiticamente, a gente comparando, né? E a gente aprofundando mais a questão desse elemento de viga, os resultados que a gente pode pedir, e explicar mais detalhadamente, né, cada resultado que a gente pode pedir, além do deslocamento e as tensões máximas combinadas, né, que a gente conversou hoje, tá? É só você comentar, entrar no grupo do Telegram, participar da nossa semana da simulação, que a gente pode estar postando novos vídeos, né? Até porque aí a gente tem muita coisa que a gente não falou nesse vídeo, tá? Por ser um vídeo introdutório, né? A gente poderia estar plotando aí os diagramas, né, de força cortante, momento, os momentos fletores, né? A gente poderia estar colocando as tensões de von Mises também, né? Então tem bastante coisa para a gente ainda conversar em vídeos futuros.
E é claro, participe aí da semana da simulação computacional para ficar por dentro de todo o conteúdo aí que vai ter nessa semana de bastante aprendizado. E a gente também vai estar falando sobre os nossos treinamentos. Inclusive, a gente tem novidade aí para os próximos meses com novos lançamentos de treinamentos, legal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês aí na segunda-feira, às 20 horas. Tchau, tchau!